Por isso que não existe um homem liderando. É o Espírito Santo que dirige, porque é o único que pode usar os dons conforme a necessidade. Para cada um que tem um dom, ele usa a pessoa e assim há uma edificação de toda a igreja, não por um homem que seria pretensiosamente o retentor de todos os dons. E então ele pode fazer o serviço de sacerdócio, ser também aquele que tem todos os dons, é ele que vai falar as coisas, só ele, ninguém mais fala, e se você é um cristão verdadeiro e está no meio de uma denominação e tem lá um pastor lá na frente falando, se você levantar e começar a falar doutrina, você vai perturbar o que eles estão fazendo. Certamente vai ser chamado e lá e falar, não faça mais isso, porque o pastor é ele, não você. Então, se fez com isso aí, o que o homem foi criar é uma liderança que não é a do Espírito. Tá? Então, não é o Espírito. É o homem que é o líder. É ele que está dominando toda aquela reunião. E, então, não pode realmente haver a manifestação do Espírito nesse sentido lá. Não que o Espírito não possa estar lá, mas um verdadeiro cristão tem o Espírito Santo. Mas ele está agravando o Espírito Santo estando sentado lá. Paulo diz aqui, e faz questão de dizer aqui, o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, é uma obra de Deus, não é uma obra do homem. Não tem nada, quer seja no dom, no ministério ou nas operações. É Deus que está por trás de tudo isso. É Ele que comanda tudo isso, né? Que é o administrador, por assim dizer, quando a Assembleia está reunida. E não o homem, como a gente vê nas denominações. Alguns podem falar para mim, contestar o que eu falei, falar assim, algum denominacional, falar, mas o Espírito Santo pode estar guiando o pastor a fazer isso. Paulo deixa claro isso aqui. A diversidade de dons. Ele não está dizendo que um vai reter, ele está falando que tem diversidade no corpo. Quando ele vai falar lá do exemplo do corpo, que ele vai botar como figura, deixa bem claro isso. Ok, se for concentrar tudo numa coisa só, todo mundo vai ser mão? E o pé, como é que fica? Então, o corpo não é uma coisa assim, ele é diverso, tem cada um na sua função. Se a mão tem uma função, o pé também tem a sua função. Se o meu coração tem uma função, meu pulmão também tem uma outra função. Um não pode fazer a função do outro, mas eles juntos funcionam. Funcionam muito bem. E nós não podemos descartar de nenhum deles, podemos? Certamente não. Descartar de qualquer um dos membros, ele vai fazer falta. Até um dedinho pode fazer falta, entendeu? Pode, como não? Então, essa diversidade que Paulo está falando aqui acaba com a ideia de um homem liderando. Porque ainda que eles falassem, mas o pastor também é dirigido pelo Espírito Santo. Não pode ser, porque o Espírito Santo não iria dirigir um só que tivesse a diversidade de dons nele, entendeu? Ele teria que usar os outros dons que estão ali no corpo. Está todo mundo sentado ali, não é ele o corpo de Cristo. São todos os verdadeiros crentes. E como o Senhor vai usar, então, se ele está retendo esse poder e esse direito? É uma usurpação. Aí eu entendo o que ele fala, que ninguém diz Jesus é anátema pelo Espírito de Deus. Porque o fato de você colocar um homem é negar que Jesus falar que Jesus é anátema. Jesus é sem importância. A palavra que uso não é maldito, amaldiçoado, mas ele está usando dois extremos, né? Anátema, e ninguém fala que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. É o contrário de Senhor, ele está usando em oposição a Senhor, Jesus é anátema. Ou seja, o homem rejeitando o senhorio de Cristo. Ele rejeitando o senhorio de Cristo, não é pelo Espírito que ele vai estar falando. Agora, se eu falo hoje pelo Espírito Santo, se Jesus é o Senhor, a gente dá o lugar para ele, porque ele é o Senhor. Se ele é a cabeça, e é o que ele é, a cabeça da igreja. O cabeça da igreja que controla tudo. Ora, nós não mantemos a unidade do corpo. Essa é Deus que mantém. Mas nós temos que manter a unidade do Espírito entre nós. No vínculo da paz, como dizem em Efésios. Então, é bom entender
sobre dons, entender essa diferença, o que é sacerdócio, o que é o dom, a manifestação dos dons, e que nós temos diversidade de dons. Com respeito ao sacerdócio, há 3 situações em que nós exercemos o sacerdócio: na adoração, na oração e tem o louvor a Deus. Essas 3 coisas é um sacerdócio, ou seja, a direção do negócio é de nós para Deus, do sacerdote para Deus. Louvor, adoração e oração. Já o oposto disso daí, né, que nós estamos falando aqui, seria você ter o dom, e aí então é Deus falando por meio do homem aos homens, ensinando e edificando a igreja através de Cristo cabeça, pelo Espírito Santo, dirigindo os dons na Assembleia, para edificação da Assembleia. Então, a direção do negócio vem lá de cima para atingir aqui na terra. Na adoração, no caso do sacerdócio, é daqui da terra, subindo para Deus, adoração, louvor e oração.